fim de semana, completamos um ano de pandemia em Roraima. Uma doença sem precedentes e que chegou transformando tudo. São 12 meses de luto, dor e sofrimento. 12 meses de cuidados redobrados, força e também de muita esperança. O que antes parecia tão distante de nós, chegou abalando as estruturas do nosso já frágil sistema de saúde. Roraimenses partiram sem a chance de um último abraço e de uma despedida digna. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou agora há pouco 2 casos positivos de coronavírus em Roraima. Roraima teve os 2 primeiros casos de coronavírus. De Covid-19. Coronavírus. Lógico do coronavírus. Com Covid-19. Contra o coronavírus. O coronavírus com Covid-19. Negócio pavoroso. E tem mais para trazer daqui a pouco. 365 dias. Um ano que vale por uma década. Tempos dolorosos que marcaram as nossas vidas. A pandemia do novo coronavírus chegou como um furacão. Parecia cena de filme, uma peça de teatro fora do roteiro. Confirmação de 2 casos de coronavírus em Roraima. Em Roraima, a doença foi identificada quase um mês depois da primeira confirmação no Brasil, 21 de março de 2020, um sábado que entraria para a história do estado. De lá para cá, nossos dias nunca mais foram os mesmos. Quantas mudanças, quantas adaptações, quantos cuidados. Universidades e escolas sem alunos e professores. A internet virou sala de aula. Ver assim, videoaulas na internet, né? Imagina, cara, tem que ter toda uma estrutura para aquilo. Praças e espaços públicos, lugares de convívio e distração, proibidos e completamente apagados. Por que não falar nela? Antes uma ferramenta de trabalho para profissionais de saúde e que virou item obrigatório em todo canto. A máscara de proteção facial tem para todos os tipos e gostos. O importante é ficar protegido. Além disso, fronteiras fechadas, viagens interrompidas e dias amargos para um dos principais setores da economia, o comércio. Pais e mães de família perderam empregos e algumas empresas fecharam para sempre. Menos de um mês depois do primeiro caso de Covid, Roraima registrou a primeira morte pela doença. Foi no dia 3 de abril de 2020. A vítima, um idoso de 60 anos que ficou 7 dias internado na UTI do HGR. E a situação só se agravou. Em 3 meses, 8.000 casos e 250 mortes. No maior hospital do estado, dor, tristeza e desespero. A pandemia deixou claro as fragilidades de um sistema de saúde sobrecarregado há décadas. Em meio a tantas despedidas, nós também sentimos a dor de perder um colega da imprensa. O repórter cinematográfico Tailon Pérez, de 28 anos, foi mais uma vítima do coronavírus e do descaso na saúde pública. Histórias de vida interrompidas por uma tragédia. A dona Maria Tarsila, de 82 anos, também estava no HGR e não resistiu às complicações do vírus. Segundo a filha, não tinham médicos e nem remédios. Foi a falta de medicação especialista que minha mãe não teve
A minha mãe morreu dentro daquele hospital sem ter direito nenhuma tomografia. A maior lembrança que eu tenho da minha mãe ali dentro, ela lutando. A minha mãe lutou muito para viver. Minha mãe lutou muito ali, ela agarrada nas minhas mãos. Eu via o choro de dor da minha mãe. A Covid-19 avançou pelos 4 cantos de Roraima. Comunidades indígenas anunciaram lockdown. Estradas foram fechadas, mas nem essas medidas foram capazes de evitar a morte de índios. E olha, um jovem de 15 anos é o primeiro indígena Yanomami a morrer depois de pegar coronavírus. O repórter Robson Moreira tem as informações pra gente. Oi, Robson. Já na capital, o hospital de campanha foi inaugurado com 3 meses de atraso. Militares do Exército atuaram na gestão da unidade. Boa Vista perdeu a magia e a riqueza de seus arraiais juninos, e até a tradicional corrida 9 de julho precisou ser cancelada. Nos bastidores do poder, denúncias e muitos escândalos. Uma compra milionária de respiradores que nunca chegaram ao Estado. O secretário de Saúde foi exonerado e a Assembleia Legislativa passou a investigar os desvios na CPI da Saúde. Em uma entrevista exclusiva ao portal G1 Roraima em junho do ano passado, o governador disse que 300 pessoas poderiam morrer por causa da Covid, mas o número foi ultrapassado 25 dias depois. Essa expectativa que eu disse foi devido às informações do Ministério da Saúde e também do Exército Brasileiro através do Hospital de Campanha, que tinha uma previsão de uma quantidade de pessoas que seriam contaminadas. E dentro do percentual de pessoas que seriam contaminadas, 20% precisariam de atendimento médico com internação. Isso aí era uma expectativa que existia devido ao crescimento do número de pessoas contaminadas. Ou seja, era uma estimativa. E nós divulgamos a expectativa do Ministério da Saúde. Em 2020, a Secretaria de Saúde recebeu o 7º titular na gestão de Antônio Denário, Marcelo Lopes, o 4º secretário durante a pandemia. Faltou exemplo da população que parecia esquecer a gravidade do vírus e principalmente dos nossos políticos. Em uma praia de Boa Vista, desrespeito e deboche. Você está aqui na praia com quantas pessoas? Acho que umas 35 por aí, por quê? Mas aí, vocês não sabiam que tinha um decreto, que tem um decreto que... E daí? E uma operação da Polícia Federal mostrou uma das faces mais tristes da pandemia. Um caso que ecoou em todo o país. O senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca, se licenciou do cargo hoje. O senador negou as acusações e disse que o dinheiro encontrado na cueca era para o pagamento de funcionários. No dia 6 de janeiro de 2017, Roraima viveu um dos momentos mais tristes de sua história. Um massacre aqui na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, que resultou na morte de 33 detentos durante um confronto entre facções rivais. Mas a tragédia do novo coronavírus revela um número ainda mais assustador. Em um ano de pandemia, foram mais de 1.280 mortos no estado. É como se a penitenciária tivesse passado por 39 massacres como aquele em apenas 12 meses. 87 mil pessoas foram contaminadas com o vírus. Mas a pandemia também mostrou que tempos difíceis podem revelar oportunidades. Novas ideias surgiram e muita gente realizou o sonho de abrir o próprio negócio. Mostrou também a capacidade de superação e a solidariedade do ser humano. Nos últimos 12 meses, assistimos de perto a atuação de verdadeiros heróis da sociedade.
Profissionais de saúde que, na linha de frente, se arriscam para salvar vidas em meio a tanto sofrimento. Mais de 2.600 deles já tiveram a doença desde o início da pandemia. Mês de abril a gente começou a receber os primeiros pacientes. Mês de maio, junho, julho já estava superlotado, faltando vagas inclusive para pacientes que precisavam de leitos de terapia intensiva. Então a gente chegou no primeiro pico da onda, também com bastante profissionais acometidos, né, pelo vírus. Para nós foi difícil, né, porque a rotina mudou, exigiu muito esforço tanto dos profissionais que estavam ali na frente, como da gestão do governo do estado. E quando tudo parecia mais tranquilo, 2021 chegou com o susto de uma nova onda do vírus. Um pesadelo que parece se repetir. Roraimenses de nascimento ou de coração partiram sem ao menos dizer um adeus. Novas medidas e restrições foram anunciadas em todo o estado. Apesar disso, quantas vitórias nos alegraram. Cada alta hospitalar era motivo de alívio e muita comemoração. Por falar em alívio, o novo ano também chegou com doses de esperança, a vacina contra a Covid para imunizar a população de Roraima. Idosos, indígenas e profissionais de saúde são os primeiros da fila. E essa luz no fim do túnel, sem dúvidas, aquece o nosso coração. Tudo isso vai passar. Calma, aguenta firme. Toda tempestade um dia sempre chega ao fim. E ser forte, cá para nós, é uma das principais virtudes do roraimense. Pois é, sobre o caso da dona Maria Tarsila, que você viu na reportagem, a CESAL disse que a mesma testou positivo para Covid e recebeu assistência médica desde o momento em que deu entrada no HGR e foi acompanhada durante todo o período de internação.